Bem-vindos à nossa resenha. Você que está aqui no nosso futebol já sabe, aqui é um espaço em que a gente traz personalidades do futebol, jogadores, ex-jogadores, técnicos, dirigentes, para a gente poder ter um papo mais calmo, mais tranquilo, mais aprofundado, para a gente poder dar mais tempo que o próprio futebol, principalmente o brasileiro, dá para as pessoas envolvidas em torno dele ou dentro dele. Eu sou o Felipe Rolim. Hoje a gente vai receber aqui na nossa resenha com um prazer enorme Jorge Castilho, técnico do Maringá. O Jorge faz um trabalho autoral que vem chamando a atenção. Já está há bastante tempo no Maringá, que é uma coisa também que chama a atenção. Está com a gente aqui na Série C. Então é um prazer e também é uma necessidade, né? Trazer aqui para a gente falar com mais tranquilidade sobre alguém que a gente vê toda semana o time dele jogar aqui conosco. Comigo também a Amanda Viana, aqui na banca, a quem eu já dou aqui minhas boas-vindas também, mas antes, Jorge, prazer enorme, que bom que você está aqui com a gente, e a gente vai ter aqui um espaço bom para a gente resenhar sobre você, sobre Maringá, sobre futebol. Obrigado por estar aqui com a gente. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade, estarei sempre à disposição, sempre que vocês precisarem, é um prazer imenso estar podendo falar com vocês. Maravilha. Amanda Viana, que bom que você está aqui com a gente e já pode começar a abrir os trabalhos. O Jorge está aí com a gente e cuidado para ele fazer uma marcação individual em você, Amanda. Felipe Rolim, sempre um prazer estar aqui no nossa resenha. E Jorge, prazer imenso poder falar com você, seu trabalho chamando muita atenção. Mais de 140 jogos pelo Maringá, completou 140 jogos nessa Série C. E é um número que chama muita atenção, né? Porque a gente vive um futebol brasileiro que a longevidade do treinador é uma exceção. E você tem essa longevidade no Maringá. Está no clube desde 2020, quando chegou como auxiliar, assume efetivamente como treinador em 2021, uma trajetória de acessos, levando o Maringá à elite estadual, levando o Maringá da Série D para a Série C, chegando em final de Paranaense, porque a gente sabe que é uma coisa muito pesada, né, para um clube tão recente como o Maringá, de 2010. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa trajetória no clube, essa longevidade, a confiança também que o Maringá passa para você, acreditando no seu trabalho, nesse processo. Eu sou um cara muito feliz por estar passando por tudo isso aqui dentro do Maringá Futebol Clube, um clube que me abriu as portas, que deu a oportunidade de colocarmos as nossas ideias em prática, nos dá tempo para trabalhar. Eu posso dizer que sou um cara escolhido por Deus para estar aqui, porque desde 2020 no clube, com acesso da série da segunda divisão para a primeira divisão no estadual, mais de 140 jogos, 3 finais de estadual na Série A, um acesso de Série D, então uma maneira diferente de jogar, onde a diretoria nos dá essa oportunidade de colocar em prática. Então eu sou muito grato e muito feliz por estar aqui, uma trajetória bacana, uma ascensão desportiva do clube muito grande no cenário nacional, e fazer parte não tem preço. Jorge Castilho, a gente tem um técnico autoral aqui no Brasil, que chegou a treinar a seleção brasileira, o Fernando Diniz, que quando ele começa a aparecer com o trabalho dele, não a crítica, mas o senso comum começa a comparar o futebol dele com o futebol do Guardiola. Talvez pela posse de bola e pela construção baixa do jogo. E aí ele mesmo vira e fala, ó, compara não. Porque as ideias são diferentes, as propostas são diferentes. E efetivamente são. Você não tem um jogo posicional, você não tem uma necessidade de alargar o campo com o Diniz. Queria que você começasse dizendo em quem você se inspira e o porquê desse caminho de fazer um jogo de mais combate, de ter como referência
na maioria das vezes, o homem e não a posição, e não a zona. Conta pra gente como que você consolidou essa sua proposta de jogo, Jorge. Na verdade, eu tenho duas situações, né? A primeira é que eu era um técnico, antes de chegar no Maringá, muito conservador, trabalhando nas categorias de base onde trabalhei, no clube da minha cidade onde eu trabalhei como técnico profissional, e eu era bem conservador nessa questão. Para mim, o mais importante era não tomar gol, né? E se fizesse, estava ok, se não fizesse, terminava empatado. Esse era o primeiro ponto. Quando eu chego no Maringá, nós estávamos conversando aqui com a diretoria, que eles tinham uma ideia de fazer algo diferente de tudo aquilo que as pessoas, que os treinadores estavam fazendo naquele momento em 2020. Nós começamos a construir essa questão de marcação individual. Como eu sou um apaixonado por basquete, e no basquete você marca individual, e eu levantei essa questão na época, e o meu diretor na época gostou muito da ideia, e nós começamos a construir essa questão de marcação individual. Nós começamos em 2020 bem engatinhando, tivemos um acesso bacana. Em 2021 nós criamos já a marcação individual, mas com uma sobra dos zagueiros, então não era uma marcação 10-10, nós tínhamos uma marcação com saltos e sobra. 2022 a gente passou a entender melhor a questão de marcação, de estudar melhor o adversário, para que nós pudéssemos colocar jogador dentro de campo que encaixasse com o adversário e que nós ganhássemos os duelos no meio do campo. Então nós nunca abrimos mão do encaixe de marcação dentro do campo, dentro da nossa visão de ganho de duelo. E aí em 22 a gente chega à final do Campeonato Paranaense dessa forma, deixando um zagueiro jogar e 100% a marcação individual por dentro. Em 22 nós tivemos uma evolução muito grande dentro do nosso modelo de jogo, e nós passamos a entender melhor os adversários, com uma análise mais precisa dos adversários, e colocando a nossa ideia em prática. Em um jogo contra o Atlético Paranaense, nós tivemos a ideia de marcar 10-10, e daquele dia em diante nós não paramos de marcar 10-10, sempre analisando os adversários, colocando duelos para que nós, na nossa cabeça, nós venceríamos, lateral que venceria um duelo contra o lateral adversário, os 3 do meio campo. Tiramos o camisa 10 para ter um médio, um volante com mais chegada, um volante com um pouco mais de marcação, mas que pisasse na área. A gente usa isso em 2023 com muita maestria, graças a Deus os jogadores entenderam, e aí em 23 de fato nós começamos a marcar 10-10, entendendo sempre o adversário e fazendo essa marcação, contratando jogadores com grandes chances de um alto índice de ganho de duelo, bom cabeceio, jogadores físicos, mas que tenham um pouco de relação com a bola, e nós começamos a trabalhar em cima disso, e aí essa construção ela vem sendo feita desde 2020 até chegar o nosso ponto ótimo que está sendo agora em 2025, e desde então a gente tem tido essa ascensão desportiva por conta dessa maneira de jogar, correndo pouco risco, passando a jogar melhor a partir da segunda bola, não precisar fazer uma construção numa saída de bola com zagueiro e goleiro, um jogo mais direto, um jogo com mudança de corredor muito rápida. Então foram tendo essas evoluções ano a ano até a gente chegar a esse ponto ótimo que nós chegamos hoje. Espetáculo, né? A gente vê essa evolução, porque faz parte também desse processo entender como que o sistema vem sendo aprimorado. Porque, Jorge, a partir do momento que você e também o Maringá, vocês chegam no holofote,
tem o ônus e bônus, né? É o bônus de chegar em fases mais agudas da competição, de ser mais reconhecido localmente, nacionalmente, mas também as outras equipes, os outros treinadores passam a estudar o Maringá. Então você também vai enfrentar algumas dificuldades impostas dessa forma. Nessa Série C, como é que você está enfrentando isso? Porque foi um início muito positivo do Maringá, mas a gente já começa a ver em alguns jogos algumas dinâmicas, especialmente dos ataques das equipes, que começam a tentar abrir espaço na sua defesa, centroavantes mais móveis, saindo, movimentando os seus zagueiros. Por exemplo, no jogo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, no jogo de volta, a gente viu os atacantes do Galo saírem da referência e os zagueiros subirem muito para tentar atacar esse espaço. Então, dentro dessa evolução que você trouxe do seu modelo de marcação individual, como é que você está vendo esse 2025, esses desafios na temporada? Nós não estamos vivendo um bom momento, né? Nos últimos 5 jogos nós não vencemos. Os adversários estão estudando melhor o Maringá, porque o que acontece? Quando nós iniciamos e quando as coisas começaram a dar certo, nessa questão da marcação individual, não é um jeito de jogar que existe uma aprovação de todos. Então, muitos criticam a maneira que nós jogamos. Nos últimos anos, eu enfrentei técnicos, que não vou mencionar o nome, que nós eliminamos e que falaram que o que a gente pratica é qualquer coisa menos futebol. Aí nós jogamos contra o Atlético Paranaense do Osório, um técnico de seleção nacional, não, né, do país, e ele elogia a maneira como a gente joga pela nossa coragem. A gente joga contra o Atlético Paranaense com o Cuca de treinador. Ele elogiou os 2 jogos, mesmo ele saindo vencedor. Esse ano, a mesma coisa. E o Cuca, muito experiente, que também faz parte de uma das minhas inspirações na questão de marcação individual, que o Cuca já marcou individual em alguns momentos, e serviu também de inspiração para esse nosso momento. Ele criou, o Gilson, é verdade, o Rodrigo me lembrou agora, o Gilson Kleina também elogiou demais a maneira de nós jogar, da forma como nós jogamos, e o Cuca, ele abriu um leque para outros treinadores estudarem melhor a gente, né? Ele usou uma maneira diferente, corajosa, até pela qualidade técnica dos atletas dele, né, de abrir os atacantes, atacar com os zagueiros, né, porque é uma marcação individual, a gente vai atrás até o final. E na Série C, alguns treinadores estão mexendo com os atacantes, tirando um pouquinho de referência, abrindo o nosso time. E isso para nós é um desafio, que nós pegamos essa parada e esses jogos para usar estratégias para que, se isso acontecer, a gente conseguir neutralizar. Então acaba sendo desafiador para nós e para os adversários, porque nós já passamos por situações difíceis que hoje nós já sabemos como a gente vai lidar com essa situação que o Cuca fez, que o técnico do CSA fez, como o Barbieri tentou fazer também e não deu certo, nós saímos vencedores. Então, assim, eles gastam tempo nos estudando e a gente também passa tempo buscando alternativa para quando acontecer essas movimentações, essas estratégias que os treinadores estão usando do outro lado. E a convicção, nós temos a convicção da nossa marcação. Muitos perguntam até quando nós vamos dessa forma, eu acredito bastante. Eu fiz de uma forma muito parecida no Ipatinga em 2022 com jogadores de qualidade muito inferior, e nós chegamos ao acesso também depois de 13 anos que o Ipatinga não tinha o acesso. Então é uma coisa que a gente vem construindo e colocando em prática, que vai ter sempre, eu costumo dizer que é um cobertor curto, você cobre a cabeça e descobre o pé, mas nós estamos nos preparando a cada dia para que isso não aconteça e a gente continuar
sobressaindo no nosso modelo de jogo. Jorge Castilho, a entrevista hoje vai ser muito rica. Eu garanto que eu tenho 300 perguntas, a Amanda também. A gente gosta de futebol, a gente vive isso, a gente adora a análise. E você falou de alguns jogos seus na Série C. Eu comentei Maringá e Botafogo. E o Márcio Fernandes, exatamente isso que eu pensei, se inspirou um pouco no Cuca. O Cuca tirou o Hulk da área. Você pega o mapa de calor do Hulk, o mapa de atuação dele é um mapa de atuação de meia. Ele vinha buscar nos volantes a bola. Você pega o ataque do Botafogo, tudo bem que era o primeiro jogo do Márcio Fernandes, mas com o técnico anterior era um ataque um pouco mais posicional, de centroavante e pontas, e eles começam a arrastar a sua zaga, eles começam a progredir com a bola no pé para tirar os seus zagueiros do lugar. E quem fazia a transição era o volante, para forçar o Léo Ceará a correr para trás. Mas isso tem um preço. O time de vocês já está acostumado com esses sprints. Os adversários não. Nitidamente os adversários caem um pouco no segundo tempo quando entram na sua. Eu queria saber se tem alguma diferença de treinamento. Se vocês têm um foco maior em sprints, um foco maior em... não pode ser curto, né? Porque você vai dar intensidade 90 minutos. Então, eu tinha muita curiosidade de saber como é que foi sua adaptação de treino para o seu time poder jogar assim. Inclusive, boa pergunta, inclusive os treinamentos no início, eles não tinham muita intenção para o nosso modelo de jogo, porque era uma construção de modelo e uma construção de treinamento. Nós fazíamos os treinamentos que todos fazem, mas jogava de uma forma diferente. De 23 para cá, nós passamos a fazer treinamentos voltados para o nosso modelo de jogo. Então, todos os treinamentos que nós fazemos hoje, eles são pré-temporada, eles são voltados para o nosso modelo de jogo. Tudo aquilo que porque nós temos um modelo de jogo no papel, então nós colocamos tudo aquilo que está no papel em prática nos treinamentos, desde a parte física até a parte coletiva. Então tudo que nós fazemos é voltado para o nosso modelo de jogo, e quando inicia as competições, todos os treinamentos eles são voltados para a fragilidade e para a parte de melhor qualidade do adversário. Então, os treinos eles são montados para aquilo que a gente vai enfrentar no fim de semana. Os treinos, às vezes, são curtos, às vezes são médios, e na maioria das vezes, abertos. Nós temos um preparador físico, que é o Cauê, que entende as nossas ideias, então trabalha dentro daquilo que a gente tem de maiores ações dentro do jogo, que é sprint, que é força, mudança de direção. E o ponto-chave do nosso modelo de jogo é o convencimento com os atletas. Fazer os atletas entenderem que vai dar certo, fazer os atletas entenderem que não vai, que vai evidenciar a qualidade dele, que vai evidenciar aquilo que ele pode entregar, e tem mostrado nos últimos anos atletas que saem do nosso time e vão jogar Série A e Série B. Então, é esse conjunto que faz as coisas acontecerem. Muitos pensam que é só colocar dentro do campo e falar, você marca o 10, você o 8, você o 7, e as coisas vão acontecer. Não. Existe intenção em todos os dias de treinamento. Até na questão física, existe intenção do nosso modelo de jogo. Por isso, na minha concepção, é um modelo de jogo rico, e que se você só vai ter 100% do conhecimento se passar uma semana acompanhando o nosso treinamento. Olhando você falar sobre convencimento, você realmente precisa que os seus jogadores acreditem na sua ideia. E a ideia do Maringá, esse modelo do Maringá, é um modelo que não é o mais comum no futebol brasileiro. A gente vê pouquíssimos clubes adotarem essa forma. Eu, por exemplo, eu conheço o Maringá e hoje a seleção brasileira feminina, que joga também com marcação individual o campo todo, treinador Arthur Elias. Mas se eu não me engano, o Palmeiras Sub-20 faz também. Se eu não me engano, o Palmeiras Sub-20 faz.
Interessante, Isso. interessante, porque é um time que forma excelentes jogadores, né? É uma base fortíssima no futebol brasileiro. Mas olhando para os atletas, Jorge, você nesses últimos anos tem montado o seu elenco com peças que vão encaixar nesse modelo. Para chegar no Maringá, como que esses jogadores chegam? A adaptação, ela é uma adaptação fácil, é uma adaptação mais difícil, depende caso a caso para o jogador meio que entender como joga o Maringá e mudar a cabeça dele para esse estilo de jogo. Às vezes é um jogador que não vai ficar naquela posição de origem dele, vai passar a exercer uma função que você pede dentro de campo, né? Às vezes um atacante jogando como ala, que você utiliza muito. Como que é essa adaptação de novos atletas chegando no Maringá? Começa na maneira como nós contratamos os atletas. Nós temos alguns comparativos de jogadores que passaram aqui e entregaram aquilo que nós esperávamos a nível de modelo de jogo. Vou citar alguns exemplos, né? Para a gente contratar um médio, a gente busca um médio com as características do Bianchi, do Zé Vitor, do Rodrigo, que foram jogadores que passaram por aqui e deram muito certo, né? Se a gente busca lateral ou ala, a gente busca jogadores que passaram por aqui, que sejam próximos do Marcos Vinícius, do Kaique, que foi um lateral que passou por aqui. Então a gente sempre busca jogadores que chegam muito próximo a esses jogadores, que são jogadores modelos que nós criamos dentro do clube, na questão de modelo de jogo, tá? Jogadores que tenham um vigor físico para aguentar a maneira que nós jogamos. Então existe todo um norte para você contratar os jogadores. Jogadores que estão com fome, que é o termo que nós usamos aqui, jogadores que não são jogadores mais velhos, são jogadores que são promessas, são aposta de alguns clubes que a gente observa na A2, A3, inclusive na Bzinha de São Paulo, segunda divisão do Campeonato Mineiro. São jogadores que possam chegar num nível alto e que para nós é mais fácil trabalhar com esses atletas na questão do convencimento e que tenham um perfil do Maringá Futebol Clube. Então, por exemplo, o Léo Ceará é um jogador que foge um pouquinho daquilo que a gente entende para a posição. Só que o Léo abriu mão da qualidade dele de jogar com a bola no pé para se entregar ao nosso modelo de jogo. Por isso que em alguns momentos o Léo deixava a desejar na questão de marcação, né? Que ele esquecia que ele tinha que marcar, ele achava que ele era só o 10 que ia jogar com a bola no pé, e às vezes existiam essas falhas. Então são algumas coisinhas que nós temos internamente, que a gente não vai ficar explanando sempre, para não facilitar os adversários, ou até a cópia do nosso modelo, que a gente tem internamente, e a gente sempre busca jogadores com esse perfil, e jogadores jovens, que é uma coisa que eu, como treinador, gosto muito de trabalhar. A gente está aqui conversando com o Jorge Castilho. O Jorge já falou sobre o Cuca, sobre o Gilson Kleina, treinadores que ele já enfrentou e que falaram sobre o seu modelo de jogo. Mas a gente tem, Jorge Castilho, não um depoimento, né? Uma entrevista com o Claudinei Oliveira, que você já enfrentou nessa Série C, e ele contou para a gente também como é que foi enfrentar a sua marcação. A gente vai colocar aqui agora. O Maringá tem um jogo diferente, vocês sabem. É um time que marca individual o campo inteiro, 10 para 10, correndo o campo inteiro individual. E acaba gerando um incômodo isso, é uma dificuldade. Você vamos jogar 18 jogos, 19 jogos na primeira fase. O único jogo que vai ser assim vai ser do Maringá. Então a gente tem que pensar o jogo, preparar, criar algumas estratégias para tentar levar vantagem disso, né, evitar muito erro por dentro. Porque assim o Maringá tem jogado, é o jeito deles jogarem, feio, bonito, gostando ou não, é o jeito deles que eles têm conseguido bons resultados, nos venceram assim, né? Jorge, esse foi antes do jogo e a Amanda já perguntou sobre a questão de perfil de jogador, você já respondeu um pouco, mas o jogador ele chega com uma memória tática, ele chega com uma bagagem de jogar diferente.
E até olhando para o seu jogo, às vezes a gente olha assim e fala, não tem ninguém protegendo a zona, quando é uma jogada de linha de fundo, às vezes não tem ninguém ali para tirar aquela bola de canal, chega a dar um nervoso. Às vezes os jogadores de meio de campo, quando vão para uma segunda bola, e aí a bola fica com o time adversário, isso aconteceu no último jogo de vocês, tava o Evanderson olhar o Ceará numa segunda bola, logo no comecinho. E aí o Grigor fica com ela, aí um olha pro outro, aí acho que o Léo toca no Evanderson, tipo, é teu. Aí ele vai para outro jogador. Como é que é isso dentro de campo? E como que você faz para ajudar, relembrar? Como é que é até o jogador realmente trocar o padrão, cair a ficha de que é o jeito do Maringá e, por mais que seja diferente, ele tem que continuar focado naquela maneira? Todos os jogadores chegam aqui marcando zona, zonal, né? Então, eles já sabem como que funciona a questão de zona. E é aquilo que eu falei para vocês, a lei do convencimento. O que tem feito diferente para nós também é manter uma espinha dorsal sempre de um ano para o outro. Fica mais fácil para os atletas entenderem o modelo de jogo. Eu lembro muito bem desse lance, eu estava internado até, lance do Léo e do Evanderson, e é uma coisa que a gente cobra muito deles, é a comunicação. Se for fazer troca de marcação, que haja uma comunicação a tempo dentro do campo, e isso é uma coisa que a gente trabalha no dia a dia, a questão de comunicação, a questão de jogar com um jogador a menos, qual é a estratégia que nós vamos usar, mesmo marcando individual. Então é o que eu falei anteriormente, tudo que é feito dentro do campo é colocado no treinamento. Os jogadores, quando chegam, eles assistem vídeos do nosso modelo de jogo, antes de descerem para o campo para passar a colocar em prática, eles assistem vários vídeos dos jogadores das posições deles, do nosso global, eles assistem tudo aquilo que a gente vai passar para eles no início de treinamento. Então o jogador ele assiste vídeos e vai para a prática no campo. Então existe essa construção, tudo tem um porquê, e a gente sempre vai em busca daqueles jogadores que querem estar aqui. Eu acho que isso é o mais importante, o jogador querer estar aqui, sabendo da dificuldade que vai ser jogar com a marcação individual. Durante sua fala, Jorge, você chegou a citar expulsões e também a parte física. Nessa Série C, 8 rodadas, o Maringá passou por expulsões em 4 jogos. Acho que existe um pouco de diferença entre essas expulsões. A do Confiança no primeiro tempo, do Buga, então vocês precisaram passar por um período maior com um jogador a menos, precisar virar um placar também, que o Maringá conseguiu no segundo tempo. As demais expulsões mais na reta final das partidas, ali no segundo tempo, então um cenário um pouco diferente. Mas faz parte desse risco também do seu modelo de jogo. Às vezes, marcar lá em cima, uma marcação muito alta, sua defesa naturalmente joga mais alta na linha do meio campo, às vezes o adversário consegue lances de 1 contra 1 ou lances em profundidade que pega ali o seu sistema defensivo um pouco mais aberto. E é um estilo de jogo que também exige muito do lado físico dos atletas. Você utiliza todas as suas substituições. Você citou o Léo Ceará, é um jogador que quase sempre era substituído nos segundos tempos. Como que está sendo lidar com essa dificuldade de desgaste na Série C? São muitas viagens, claro, um jogo por semana, basicamente. Pela Copa do Brasil você chegou a ter um período com 2 jogos na semana, mas como é que está sendo essa dificuldade do desgaste para que isso não impacte de uma forma elevada na sua forma de jogar, para que você consiga a excelência física e de marcação eficiente durante os 90 minutos? Hoje na Série C eu costumo dizer que nós estamos no paraíso, né? Jogar uma vez por semana, mesmo com um deslocamento grande. Nós passamos pelo estadual, onde as viagens são todas de ônibus, com algumas horas de distância, jogando final de semana e meio de semana, e nós não tivemos uma lesão. É um trabalho muito bem feito pela nossa parte física, pelo nosso departamento de performance, integrado com o meu preparador físico, com o Cauê, e junto com o nosso trabalho tático e técnico.
O que nós fazemos durante a semana? Vamos jogar uma vez por semana, existem os dias específicos da parte física, os treinamentos com bola eles são integrados à parte física também, que nos ajuda bastante na questão de deixar o jogador sempre com a parte física em dia, né? Estamos penando um pouquinho agora na Série C, que está acontecendo algumas lesões que não aconteciam, por isso a troca de muitos jogadores, né? Mas para nós é muito melhor o modelo de jogo nosso jogar uma vez por semana, que nós temos tempo de recuperar, nós temos tempo de manter a parte física, porque agora nós fazemos uma manutenção, e se chega jogador a gente consegue ter tempo para colocá-los bem fisicamente para encarar o nosso modelo de jogo. Então uma coisa muito bem estudada, muito bem planejada e tem dado certo até agora. Jorge, falar um pouquinho sobre o clube na Série C, né, já que é uma viagem nova para vocês. Se a gente pegar a Série C e recortar só essa Série C do grupão, da Série C inteira jogando um contra o outro, e não a Série C de até 4 anos atrás, em que você tinha 2 grupos regionalizados. Os times que vêm da Série D, eles mostram o quanto a Série C é equilibrada, porque normalmente 2 brigam para subir e 2 voltam para a Série D. Qual é a meta do Maringá? Meta mesmo, sabe? É efetivamente chegar no G8, é se consolidar na Série C para dar um salto maior no ano que vem, é subir. E até dentro dessa pergunta, vocês perderam agora o Léo Ceará, o Mirandinha, se o clube pensa em reposição e mais, se o clube pensa em reforço, além de reposição. Importante. A nossa meta é o acesso. Nós vamos buscar esse acesso, até porque nos planejamos para isso, mesmo sabendo da dificuldade da competição, mesmo sendo o nosso primeiro ano numa Série C, contratamos e montamos para chegar ao acesso. O mercado do futebol às vezes acaba nos atrapalhando, né, onde nós perdemos o Léo Ceará. O Mirandinha já não estava conosco, mas é um jogador que está sempre nos inícios de pré-temporada, hoje não faz mais parte. E o objetivo agora é buscar jogadores à altura, esperar uma oportunidade de mercado. Para essa janela nós tivemos 2 contratações, para a próxima janela eu acredito em mais algumas contratações para que a gente possa fortalecer o nosso elenco para buscar o objetivo que é o acesso. Então nós trabalhamos sempre em busca do acesso nas competições que nós vamos disputar. E o planejamento para 2025 era de chegar às finais do Campeonato Paranaense e ter o acesso na Série C. Ainda dessa parte de janela, Jorge, 2 jogadores vinham sendo muito especulados com a possibilidade de sair do Maringá, receberem propostas, o Negueba e o Matheus Moraes. O Matheus renovou o seu contrato com o clube até 2028, imagino que tenha aumentado ali a multa rescisória, mas pelo destaque que essas peças vêm tendo, o assédio de outros clubes vai ser natural. A gente tem uma janela de transferências abrindo agora em julho, uma janela um pouco maior, né? E no meio-campo vocês perderam o Ceará, como você destacou agora. Só que o Maringá também teve um problema de lesão no meio-campo, que é o Lucas Bonifácio. Problema no menisco, mais 6 meses, mais ou menos, a recuperação. Então, o setor que você perdeu 2 atletas que estavam sendo titulares. E num setor que, do início do ano, você também perdeu o Rodrigo antes da Série C. O Ronald, que estava sendo zagueiro no Campeonato Paranaense, passa para ser um dos volantes. Você reformula o setor, dá um equilíbrio e agora perde outras 2 peças dali. Como é que vai ser esse processo para montar de novo esse meio, né? Meio que ficou só o buga dos atletas que estavam sendo mais titulares ali com maior minutagem. Esse é o maior problema que eu estou enfrentando desde que eu cheguei no Maringá. É uma cirurgia do Lucas Bonifácio que nós
não esperávamos da forma como foi. É um jogador que criou a maneira de jogar do jeito que a gente quer, com muita resiliência. Ele esperou a vez dele, assumiu a titularidade, infelizmente teve a cirurgia. Perdemos o Rodrigo no início do ano, que a gente sente essa perda até hoje, que é um jogador que nos ajudava muito, né? E tivemos que colocar o Ronald por dentro, procurando soluções dentro do nosso elenco, até por conta de janela. O Léo foi uma coisa que fugiu do nosso controle, não tinha como a gente segurar, da mesma forma que foi o Rodrigo, da forma como foi feito, né? O empréstimo do Léo, e agora a gente está procurando dentro do nosso elenco soluções para essas 3 próximas rodadas que nós temos antes da janela. O Moraes e o Negueba são jogadores que fizeram um grande estadual e um bom início de Série C. O Moraes renovando, o Negueba existiu sim uma força muito grande de convencimento para que ele ficasse até o presente momento. A primeira janela a gente conseguiu segurá-lo, não sei como vai ser para a segunda, né? Espero que a gente consiga segurá-lo para que a gente não tenha essas perdas de muito impacto. E estamos atentos ao mercado para a gente buscar jogadores que possam encaixar dentro do nosso modelo para essa próxima janela. Então nós estamos atentos ao mercado, estamos procurando soluções dentro do nosso elenco para que a gente possa suprir essas ausências aí para o restante da competição. Fala um pouquinho de Série C, a gente olha para a sua tabela e a gente sabe que você tem alguns jogadores que jogaram mais a nível regional. E a Série C você está conhecendo o Brasil junto com eles. Vocês vão jogar fora de casa, nos Aflitos, na Frasqueira, olha que tabela gostosa, e no Scarpelli. Como é que tem sido essa primeira vez para alguns? Como é que é essa parte emocional de pegar uma torcida braba fora? Figueirense já está há um tempo na Série C, o torcedor já está com vontade de subir mais do que os outros, o Náutico nem se fale. Como é que é essa história de pegar esses estádios cheios, tradicionais, fora de casa? Primeiro, para mim também é a primeira vez, né? Então são momentos, eu falo muito isso para os atletas, são momentos únicos nas nossas vidas, nós temos que aproveitar, nós temos que desfrutar desse momento com bastante responsabilidade. É lógico, jogar contra o Náutico, na casa do Náutico, é uma coisa que não é normal, né? Existe sim aquele frio na barriga, mas é só ter a bola rolar, depois que a bola rola, embala tudo, mas a gente sabe das dificuldades que nós vamos encontrar. Os atletas, no primeiro momento também, ficam agitados, ficam preocupados, né? E isso faz parte, eu falo para eles que tem que existir o frio na barriga. Se não existir o friozinho na barriga antes do jogo, pode procurar outra coisa para fazer, que não tem mais razão de ser de você estar no futebol. E isso vai criando uma casca tanto para o clube quanto para os atletas para enfrentar as próximas oportunidades que virão aí pela frente. São coisas importantes para nós e para o clube também. Um de seus atletas, Jorge, que tem um pouco mais de casca de competição, mais de experiência em outras divisões, até como Série B, é o Vilar. E eu acho que o Vilar é um personagem bem interessante aqui para trazer para o nosso papo. A gente viu há pouco o Hulk nos duelos contra o Atlético Mineiro. O Vilar foi o responsável pela marcação do Hulk, deu muito trabalho para o Hulk naquele primeiro jogo, não deu espaço para o Hulk. E o Vilar nessa Série C ele se transformou. Ele começou a Série C como titular, algo que não vinha acontecendo com ele na temporada, no Campeonato Paranaense. Acho que o início de temporada dele foi um pouco mais fraco em termos de desempenho, demorou um pouco a engrenar na minha visão. E na Série C, uma peça sólida do seu modelo, um líder ali na defesa, como zagueiro central na trinca, um jogador que para mim está dentro dos melhores da competição até aqui na defesa. E o Vilar tem uma questão diferente também na história dele, porque ele fez parte do seu projeto social lá no Guarujá, JL Sports.
Ele sai daquele projeto. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa trajetória do Vilar, conhecer o zagueiro há tanto tempo, essa trajetória dele no Maringá, ter saído ano passado para jogar no Avaí, voltado esse ano, buscou o espaço dele, se consolidou de novo no time titular, virou uma referência. O Vilar é um jogador que joga comigo, se não me falha a memória, desde os 13 anos de idade, no nosso projeto. Até me surpreendeu vocês conhecerem saber do nosso projeto lá no Guarujá. Eu trouxe para cá em 2020, onde nós acreditávamos muito no potencial desse jogador. Saiu por venda para o Londrina, retornou, compramos de volta. É um jogador que tem a nossa identidade, só que esse ano ele volta numa condição diferente, onde ele tinha a expectativa de permanecer no Avaí, não permaneceu, aumentou peso, não estava muito focado, por isso jogou muito pouco estadual, e nós tivemos uma conversa, até pela intimidade que temos, nós tivemos uma conversa muito séria, e chegamos a um acordo onde ele ia buscar focar, baixar peso, trabalhar da forma que precisa ser trabalhado, e ele fez tudo isso, conquistou o espaço e hoje ele entrega aquilo que a gente espera dele. Acredito que ele seja um dos melhores jogadores um dos maiores zagueiros da Série C também, um jogador com potencial de jogar a Série A de Campeonato Brasileiro, isso não tenha dúvida. E quando o Vilar está querendo, quando ele está focado, ele é um jogador que nos ajuda muito. E foi isso que aconteceu com o Vilar, e hoje ele mantém sendo um dos pilares nossos, motivado, focado, para nos ajudar em busca desse acesso. Aproveitar o tema jogadores, Jorge Castilho. Série C não tem VAR, né? A nossa arbitragem, na média dela, eu acho que ela deixa a desejar. E você já teve alguns jogadores expulsos? Como é que é o trabalho de resiliência? Tanto para não tomar cartão amarelo bobo, quanto para continuar no jogo, mesmo quando há uma marcação que tem ali uma certa evidência de que não foi a marcação mais correta, dentro de um cenário assim que a gente sabe que o jogador brasileiro, às vezes, ele faz um pouco mais de teatro para, né, tentar mudar ali a forma da arbitragem, marcar a jogada, do mesmo jeito que do outro lado ele faz um pouco de birra quando a decisão não é a que ele quer. E a gente tem visto que a arbitragem ela influencia em alguns jogos porque as equipes perdem a cabeça, o jogo fica diferente. Como é que você tem conversado nesse sentido? Até porque o seu jogo é um jogo de enfrentamento o campo inteiro. A arbitragem ela não vive um grande momento. Isso é Série A, B, C. Não gosto muito de falar de arbitragem. E as expulsões que nós tivemos, de alguma forma, houve interferência da arbitragem, não só pela falta, pelo ato, pela falta dos jogadores durante o jogo, mas sim pela falta de critério dos árbitros dentro do nosso jogo. Dentro de campo, a gente nota que a arbitragem, elas apitam contra nós, já sabendo do nosso modelo de jogo, então eles começam a picotar o jogo, né? E aí chega um momento que eles acabam errando, porque já deu cartão lá atrás, e aí eles precisam dar o segundo cartão, que é o vermelho. E o que eu tento conscientizar os atletas é que nós precisamos começar e terminar com 11, respeitar a arbitragem, só que em alguns momentos foge do nosso controle, tanto com os atletas como conosco também da comissão técnica, mas eu acredito que além dessas expulsões do Maringá e das outras equipes, tem acontecido muito por conta do momento ruim que a arbitragem brasileira passa. Eu acredito que seja só um momento, que daqui a pouco eles voltem a ter grandes atuações e façam que o jogo flui melhor para as equipes. Então, eu acredito muito nisso, no momento da arbitragem que não é muito bom.
Jorge, a gente falou muito sobre modelo defensivo, a marcação individual chama muita atenção, mas eu queria voltar agora o foco para o seu ataque. Negueba, Matheus Moraes, sempre muito falados, mas eu queria falar do Maranhão com você. Para mim, o Maranhão é um cara que faz muita diferença no seu modelo de jogo, pelo que ele oferece em termos de apoio para os demais jogadores, né? É um cara que você olha para ele e você imagina que o Maranhão vai ser um centroavante paradão. Mas na verdade ele não é isso, ele é um cara que tem mobilidade, que ele sai ali de perto da área para arrastar uma marcação e oferecer o espaço para ser atacado pelos demais jogadores. E ele tem um pivô muito bom. Vocês já fizeram diversos gols na Série C com o Maranhão fazendo pivô, seja para uma finalização ou para um jogador dar assistência para o companheiro. Como que foi encontrar o Maranhão e moldá-lo para ser esse atacante que você precisa no seu modelo, para ser um finalizador, um artilheiro, mas também um jogador de preparação para os companheiros? O Maranhão tem uma história engraçada. Em 23, eu passo 30 dias de férias viajando no estado de São Paulo, observando os jogos da Série A2 e Copa Paulista. Foi onde nós encontramos o Rodrigo e eu assistindo um jogo do Grêmio Prudente. Nós fomos para ver o Rodrigo, que era uma indicação. Com 3 minutos de jogo, eu falei pro nosso diretor que eu gostaria de contar com o Maranhão, que em 3 minutos ele me mostrou tudo aquilo que um centroavante precisa para jogar no Maringá Futebol Clube. E não conseguimos naquele momento, trouxemos só o Rodrigo e eu insisti todo ano, toda a janela falando, vamos trazer o Maranhão, e nós conseguimos trazer o Maranhão. É um jogador que o GPS é o mais alto, de sprint, ele é o que mais sprinta no nosso time, é o centroavante que marca 2 zagueiros se precisar, é um centroavante que incomoda o tempo todo, é um centroavante que toma muita pancada e não cai à toa, faz um pivô, gera espaço para o Moraes, gera espaço para o Maranhão, é um jogador que taticamente ele é muito importante e na minha concepção ele é o pilar do nosso time. Eu falo isso para todo mundo, fala-se muito do Negueba, fala-se muito do Moraes, mas eu acredito, no entanto, que eu fiquei com o Maranhão 11 jogos sem fazer gol no estadual, sendo criticado pelo torcedor, sendo criticado pela imprensa, porque ele, mesmo não fazendo gol, não gerava outras coisas que o torcedor, a imprensa não enxerga, porque eles querem que o centroavante faça gol, e o Maranhão ele é muito importante para nós. É um jogador que, quando não está no campo, nos faz muita falta. A Amanda puxou o Maranhão, Jorge Castilho. Deixa eu falar dos seus goleiros. Do mesmo jeito que o treinamento tem que ser diferente, ele tem que espelhar o jogo, do mesmo jeito que você tem que encontrar jogadores com perfil de combate no meio de campo, de ganhar a primeira bola no ataque. O seu goleiro, eu acho que ele também treina diferente, porque não tem cobertura, às vezes não tem aquele cara para tirar a bola do primeiro pau, não tem aquele jogador que não está marcando ninguém, mas está ali na linha de chute do adversário para fazer um bloqueio. O que muda para o seu goleiro no seu modelo de jogo? Muda que o goleiro ele precisa estar sempre atento para uma suposta cobertura, porque nós jogamos muito exposto, principalmente os defensores, que a última bola, a gente costuma dizer que eles têm que estar um pouco adiantado para que façam essa cobertura, para que sejam o líbero no nosso jogo, ter uma boa percepção, principalmente na reposição de bola, para encontrar Moraes, encontrar Negueba soltos, lançar bem uma bola no espaço. Existe sim treinamentos específicos para o nosso modelo de jogo, na maioria das vezes eles estão integrados ao treinamento para o nosso modelo de jogo, né? Não estamos atravessando um grande momento, no entanto que já trocamos 3 vezes de goleiro, o Denis passou por um momento difícil, colocamos o João Gabriel, que também não conseguiu suprir, o Rafael William, nós não tivemos um 2025 muito legal na questão
goleiro, mas existe todo um treinamento também específico para o nosso modelo de jogo para os goleiros. Jorge, olhando para você como comandante ali na beira do gramado, mas também o comandante do dia a dia, e o homem, Jorge Castilho, você em outras oportunidades falou que você é meio insuportável, que você é um cara chato. Como que é isso? Na sua vida pessoal, mas também levar para o clube o dia a dia com os atletas, essa inquietude, né, de levar o Maringá sempre para mais, de buscar aprimorar esse modelo de jogo, da forma como você nos falou, um trabalho muito longevo, então isso eu imagino que seja desgastante também. Como é que é esse mix de sentimentos? Eu sou mesmo, sou chato, cobro, sou paizão também quando precisa ser, sou um cara que eu sou muito intenso naquilo que eu faço, me entrego de verdade. O tempo que eu fiquei doente me incomodou muito, porque eu gostaria de estar aqui. O Maringá é um lugar que eu me sinto muito bem. Sou ranzinza assim, não perco, não gosto de perder, tudo me incomoda. Sou assim em casa também, só que em casa elas já sabem como que funciona, então eu sou o único homem da casa. Eram 3 mulheres, a mais velha casou, agora só tenho 2. Então, sempre sou o voto vencido em casa, e aí aqui no trabalho eu tenho que ser o vencedor. Eu já perco muito em casa, e aqui eu quero sempre vencer, mas no final das contas é um treinador que entende muito o lado dos atletas, entende muito o lado da comissão técnica. Procuro valorizar cada setor do Maringá Futebol Clube, comunicação, fisioterapia, a parte física, meus analistas. Eu procuro respeitá-los e deixar todo mundo bem à vontade para que a gente possa ter um resultado no final de semana. E com os atletas a mesma coisa, tem um momento de puxar, de cobrar, tem uns momentos de elevar, de dar carinho para os atletas, mas na maioria das vezes eu sou muito chato. Mas deve ter alguma coisa além disso, né? Porque há tanto tempo num clube, né? Então não é só a parte chata no dia a dia. Jorge, a gente sempre fala também, quando a gente conversa com os técnicos, sobre o vai e vem de vocês. Né? Primeiro, pouco tempo para trabalhar, né? Ficar preso no quarta domingo, tirando a Série C, que às vezes até é uma série que você consegue ter jogadores com mais idade, até porque tem mais tempo de recuperar, mas não é o seu caso, por conta do seu estilo de jogo. E ainda mais agora, com um técnico que não é brasileiro na seleção brasileira. Jorge, o quanto que diminui a capacidade de progresso dos técnicos brasileiros não ter um processo, não ter uma evolução no trabalho de vocês? Você falou que no começo você era mais conservador, vamos empatar de 0-0, se der para ganhar a gente ganha. E é o que a gente vê assim na maioria das vezes, porque na primeira oscilação cai o técnico. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, de como é que está o mercado para o técnico brasileiro e o quanto que o nosso ecossistema mesmo de futebol atrapalha um pouco a evolução de vocês. É uma coisa que me entristece muito, essa queda, essa dança das cadeiras de treinadores brasileiros, né? Me incomoda um pouco quando você abre muito o mercado e valoriza demais o estrangeiro e não valoriza os técnicos brasileiros. Isso é uma coisa que me incomoda bastante. Eu estive na CBF fazendo a licença e eu falei isso, e eu acho que é uma coisa ruim para nós treinadores, atrapalha demais a nossa evolução. O treinador brasileiro ele tem um prazo dentro do clube muito menor do que um técnico estrangeiro. Contratos são melhores para técnicos estrangeiros e não para técnico brasileiro. Multas são maiores para técnicos estrangeiros do que para técnico brasileiro.
Os técnicos brasileiros entregaram muito e fizeram muito e fazem muito pelo futebol e hoje não são valorizados. Isso é uma coisa que me incomoda. Eu acho que as diretorias poderiam olhar para nós com outros olhos, como sempre foi feito. Não estou dizendo que não tem que ter técnico estrangeiro, eu acho que o mercado está aberto para todo mundo, mas eu gostaria que os tratamentos fossem iguais, a maneira de conduzir fosse da mesma maneira para os técnicos brasileiros, e a gente sabe que isso não acontece, e essa cultura de 3, 4 jogos, se não vier resultado, mandar o treinador embora. Eu não posso falar dessa questão, que eu não passei por isso, eu consegui iniciar e terminar um trabalho no Ipatinga, eu estou aqui desde 2020, então eu não passei por isso ainda, né? Mas eu converso com muitos treinadores que já passaram, que passam por isso. Não dá tempo de trabalhar, não dá tempo de você colocar a sua identidade, e isso prejudica demais a evolução do técnico brasileiro. É uma coisa que me entristece muito, mas eu acredito ainda que com as SAFs chegando forte nos clubes, eu acho que pode melhorar um pouquinho, e nós técnicos brasileiros não deixarmos de nos preparar, de estudar, de buscar conhecimento e fazer os nossos contratos das melhores formas também, para que nós possamos nos comparar ou equiparar aos técnicos estrangeiros. E Jorge, nessa linha, olhando para você como treinador, olhando para o futuro, você tem algum sonho de trabalhar em alguma liga específica, seja aqui no Brasil ou lá fora? Você tem esse sonho de trabalhar, por exemplo, em outro país, dirigir uma seleção brasileira? Quais são os sonhos do Jorge Castilho? Eu tenho sonho de chegar à Série A do Campeonato Brasileiro, de trabalhar, de consolidar na Série A, buscar os objetivos do clube que eu estiver trabalhando. Trabalhar fora do país, não tenho um sonho, mas existe uma vontade, né, que dá para diferenciar o sonho da vontade, mas o sonho mesmo é de trabalhar numa Série A de Campeonato Brasileiro, ser campeão brasileiro, disputar uma Libertadores com uma equipe brasileira e buscar esses objetivos, e aí a carreira vai direcionar para onde nós iremos chegar. Senhoras e senhores, Jorge Castilho, técnico do Maringá, começou lá em 2020, está com a gente aqui na Série C. Jorge, o nosso futebol também passa a Série B, então você subindo de divisão, a gente está aqui firme com você. Foi ótimo, foi sensacional o papo, e já agradecendo também aqui a Amanda, que brilhou aqui na bancada junto com a gente. Eu queria que você deixasse, na sua despedida, uma frase, um pedido, que você batesse um papo com a sua torcida do Maringá. O que você espera dela nesse final de primeira fase da Série C e, quem sabe, num G8, e também o que a torcida pode esperar do time que está tendo aí essa sensação nesse ano de 2025. Jorge, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês. Um bate-papo maravilhoso, tempo precioso, que vocês precisando, volto a repetir, estarei à disposição, e falar a todo torcedor maringaense, todo torcedor do Maringá, que eles podem esperar um time com muita raça, com muita entrega, com muita disposição, uma equipe que não desiste nunca, que vai buscar o acesso, e nós precisamos de vocês, torcedores, nos apoiando nos jogos em casa, porque a Série C é um campeonato muito difícil e o jogo em casa faz muita diferença. Então contamos com vocês, lotando o Willie Days, para que a gente possa buscar os nossos objetivos juntos. Esse foi o Jorge Castilho conosco aqui no Nossa Resenha, o programa de entrevistas aqui no canal Nosso Futebol. Você que está vendo a gente pelas operadoras, obrigado pela audiência. Você que está vendo a gente pelo YouTube, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe uma pergunta para o Jorge Castilho. E eu vou me despedindo aqui. Obrigado mais uma vez ao Jorge Castilho. Obrigado por você ter participado, Amanda. E a gente volta na próxima semana com outra personalidade do mundo do futebol.
Fechamos por hoje nossa resenha aqui no Nosso Futebol, o canal da maior paixão nacional.